Boa noite, tudo bem? Que bom a gente está podendo se reunir mais uma vez. Que bom que a gente tem essa possibilidade de, todas as semanas, em nome de Jesus, nos reunirmos em torno da Sua palavra, da Bíblia, para aprendermos dele, para transformarmos as nossas vidas, para que nos aproximemos mais de quem Ele é. Não somente nos aproximar dele fisicamente, espiritualmente, mas também aproximar o nosso caráter do caráter de Cristo. Esse é o objetivo do cristão, se tornar cada vez mais parecido com o Senhor, se tornar cada vez mais identificado com o Senhor. E é para isso que nós estamos aqui, é para isso que todas as semanas nós temos nos reunido e temos falado uma pequena mensagem, compartilhado uma pequena mensagem da parte de Deus com você e com a sua família. E nesse momento, para dar início ao nosso culto, eu gostaria muito de orar junto com você. Vamos orar então. Deus amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença e buscamos, Senhor Deus, a Tua face, buscamos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor é, tudo aquilo que o Senhor nos concede, tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem para nós. Nós buscamos isso, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é generoso, porque sabemos que o Senhor tem galardão para nós, presentes para cada um de nós, e que o Senhor se agrada quando a gente se aproxima do Senhor em oração, quando o nosso coração está disposto a Te louvar, quando o nosso coração está disposto a fazer a Tua vontade, a escutar a Tua voz e mudar os nossos passos na direção do caminho que o Senhor nos tem apontado. E nessa noite, ó Deus, nós queremos mesmo ouvir a Tua voz. E pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos perdoe. Perdoa-nos, ó Pai, pelo nosso pecado, por nos afastarmos do Senhor. E o Senhor sabe, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe, ó Deus, o quanto nós nos afastamos, mas a virtude está, ó Deus, e o Senhor nos tem ensinado isso, em voltarmos. Assim como Davi pecou e voltou tantas vezes, assim como Salomão pecou e acabou voltando, assim como tantos homens e mulheres na história da Bíblia e na história da igreja, muito embora tenham pecado, muito embora tenham tido costumes, tenham tido comportamentos ruins, quando eles voltaram seus corações ao Senhor, o Senhor os perdoou. E certamente pela fé eles estão ao Teu lado hoje, Pai. Então, em nome de Jesus, nós queremos nos aproximar do Senhor dessa maneira aberta, Pai, entregando os nossos corações diante do Senhor. E também pedimos, ó Pai, que o Senhor derrame cura sobre as nossas vidas e sobre as vidas daqueles que nós amamos. Muitos, ó Deus, têm tido problemas, têm tido aflições físicas, emocionais e precisam de cura. Alguns, ó Deus, têm sido infectados com a Covid, outros, ó Pai, perderam parentes dessa doença, e nós clamamos por saúde, por restauração. Clamamos, ó Deus, também por saúde emocional. Clamamos, ó Deus, que o Senhor reconstrua a mente, o coração daqueles que foram de alguma maneira afetados por tudo isso. E em nome de Jesus, Pai, que o Senhor revele a Tua vontade através disso tudo para nós. Em nome de Jesus, recebe os nossos louvores, mais uma vez, recebe, ó Deus, as nossas orações, nos perdoa por tudo que fizemos e nos aproxima do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, nós vamos continuar esse culto que já iniciamos, agora cantando louvores ao Senhor, e logo em seguida nós vamos ter a mensagem, e certamente será bênção na sua vida. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Não senti
teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Santo, poderoso, carregado.
Que ótimo, que bom podemos ter participado desse momento de louvores, que ótimo a gente poder ter tido essa experiência, cantando essas músicas que certamente elevam os nossos corações à proximidade de Cristo. E certamente Ele ouviu e Ele ouve as nossas canções, porque a palavra diz que o trono dele é erguido, se assenta sobre uma base de louvores, né? Então o Senhor se assenta nos nossos louvores. E por isso, certamente é uma bênção. E esse é o tema da mensagem de hoje, bênção. O que é bênção? Né? Nós temos algumas palavras, a gente pode encontrar alguns significados, mas antes de irmos até essa parte do estudo, eu quero iniciar lendo uma passagem que eu sempre cito. Né? Eu sempre cito essa passagem quando nós encerramos os nossos cultos. Tá lá, essa passagem, ela está lá em 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13 e 14. Acompanha comigo. Todos os santos lhe enviam saudações. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Interessante, né? Começar uma mensagem com a bênção que, eventualmente, eu uso todos os dias, todos os momentos de culto. Todos os momentos de culto, em todos os momentos de culto, eu encerro a mensagem, ou encerro esses cultos com essa bênção que nós temos tido desde muito, chamado essa bênção de bênção apostólica. E por que essa bênção é apostólica? Porque essa bênção, em primeiro lugar, ela foi proferida por Paulo, foi escrita por Paulo, e foi proferida por ele em relação à igreja que ele havia plantado na cidade de Corinto. E ele desejou essas coisas boas, essas coisas maravilhosas para aquelas pessoas que ele conhecia, e desejou que realmente eles tivessem experiência com Deus. Agora, é importante também que nós possamos entender o que significa a bênção. E eu fui pesquisando, né, a palavra, especificamente a palavra bênção, para nós vem de uma outra palavra do latim que significa benedicto. E essa palavra benedicto, se você separar ela em duas, benedicto significa bênção, abençoado. Agora, se você separar essa palavra, ela é composta por outras duas palavras, benedictum, ou seja, bendito. Bendito, aquele que recebe uma bênção, aquele que falam alguma coisa boa a respeito dele. Isso é uma coisa muito interessante. Isso é o que nós temos para a nossa língua. Né? A nossa língua se refere à palavra bênção dessa maneira. Mas ela vai além disso, porque essa palavra bênção, ela é certamente uma tradução, ou ela pode ser ter vindo de outras palavras também, tanto do grego quanto do hebraico. Mas eu queria me concentrar na palavra hebraica para bênção, que é baraká. E a baraká, ela não é simplesmente algo, uma palavra solta, uma palavra isolada. Baraká é muito mais do que isso. É um desejo expresso por aquele que anuncia, aquele que fala. Ele deseja que haja prosperidade, que haja alegria, que haja plenitude na vida daquela pessoa, a qual ele aplica, ele deseja ou impetra aquela baraká. Então, quando esse Paulo,
ele anuncia essa bênção, ele escreve essa bênção, ele deseja muito que aquelas pessoas que ouviram a palavra dele, a palavra de Deus através da boca dele, que foram evangelizadas, que conheceram Cristo através da pregação que ele fez naquela cidade específica. Quando ele fala para aquelas pessoas a respeito de quem é Jesus, então ele anuncia depois na segunda carta, né? Ele escreveu 2 cartas e a gente leu esse trecho na segunda carta. Ele pega e ele fala: olha, eu desejo muito que a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com vocês, e não só eu, mas todos os outros santos, todos os outros que comungam conosco, que estão... Veja, a palavra santo aqui, ela tem um outro significado do comumente atribuído a ela. É aqueles que são separados, aqueles que são membros da igreja, aqueles que estavam junto com ele e que eventualmente também conheciam aquelas pessoas, pelo menos por ouvir falar delas. Né? Certamente Paulo, lá onde ele estava naquele momento, não interessa muito isso agora, mas lá onde ele estava naquele momento, certamente ele compartilhava da alegria que ele tinha tido de anunciar a palavra de Deus para aquelas pessoas. E por isso ele começa, diferente do jeito que eu faço, né? Eu sempre faço que o amor do Pai, a graça e a misericórdia do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo. É assim que eu falo. Mas ele pega e fala ao contrário, né? Ele inicia essa palavra, essa bênção, falando a respeito do amor do Cristo, né? Ou da graça de Cristo, e não do amor do Pai. Ele fala da graça de Cristo. E por que ele fala da graça de Cristo? Porque ele começa a impetrar essa bênção, a desejar essa bênção para essas pessoas que ele conhecia. Por que ele começa a fazer isso desejando, em primeiro lugar, a graça de Cristo, a graça de Jesus e não o amor do Pai? E é simples a resposta. Ele afirma ali categoricamente que para termos acesso ao amor do Pai, nós precisamos passar pela graça de Cristo Jesus. E isso explica muito aquilo que eu tenho falado, eu sempre tenho falado a esse respeito. E talvez quem ouça a primeira vez ou de maneira isolada possa não entender ou possa até mesmo sentir-se ofendido, porque quando eu falo a respeito do amor de Deus, quando eu falo a respeito do que Jesus fez para cada um de nós, eu falo que nós não merecemos e nunca mereceríamos, e nada do que a gente possa fazer pode ser usado por Deus para nos dar valia para, através desses atos, sejam eles quais forem, nós nos aproximarmos de Deus. Não tem condição. Não tem condição de nós, pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria inteligência, de nos aproximarmos de Deus, a não ser pelo merecimento que Cristo nos deu através da sua vida oferecida por nós naquela cruz. Eu quero que você se lembre que Jesus é Deus. Jesus, ele se tornou homem, o Filho, né? Ele se tornou o homem e ele se misturou profundamente com a raça humana, né? Com a espécie humana. Ele se misturou profundamente a ponto de não se desvincular mais. E esse amor que é expresso, essa graça, o próprio amor dele, que é expresso através dessa união, é expressa pela graça dele, que mesmo ele sem ter pecado nenhum, mesmo ele sem ter culpa nenhuma, foi até o fim, levando sobre os seus ombros todo o nosso mal. Por isso que não há nada que nós possamos fazer para nos aproximarmos do amor de Deus. Não há nada que nós possamos fazer
para nos aproximarmos do amor de Deus, a não ser caminhar seguros nos braços daquele que nos amou. E ele nos amou tanto que deu a sua vida. Ele nos amou tanto que morreu na cruz. Ele nos amou tanto que, de maneira sem igual, em toda a história da humanidade, ele foi capaz de ser pregado em uma cruz, e sendo pregado em uma cruz, sem pecado algum, sofreu o castigo, sofreu a penalidade de toda a raça, de toda a humanidade. Aquela que já havia existido e aquela que ainda irá existir. Ele levou sobre si o nosso pecado, a maldição que pairava sobre nós, e nos deu acesso ao amor do Pai, que nós vamos tratar daqui a pouco. Mas o fato é que ele nos amou, e pelo amor que ele tem por nós, ele ministrou graça. E o que significa graça? Senão um favor imerecido. Há uma passagem num dos livros preferidos que eu tenho na Bíblia, que é o livro de Esther. Se você já me acompanha, já me conhece, você tem ouvido muitas vezes eu falar a respeito desse livro de Esther. E um dos momentos críticos da história dessa heroína bíblica é quando ela se aproxima do rei sem ser convidada. E a lei que pairava sobre aquele lugar naquela época era que se alguém se aproximasse da sala do trono, sem ser convidado, seria imediatamente executado. Então ela corajosamente se aproxima daquele rei, e o rei então, olhando para ela, ministra mercê, ministra graça. Ele estende na sua direção o seu cetro, o cetro que dava a ele poder e autoridade de rei, e então ela é salva da execução. Ele age com misericórdia e se aproxima, né, e permite que ela se aproxime. E é o que Cristo faz. Cristo estende o seu cetro de poder. Ele estende a sua mão valiosa, a sua mão poderosa. Naquele ato de entregar a sua vida, ele faz tudo isso e oferece para cada um de nós a possibilidade de, no amor dele, pela sua graça, pelo seu ato, com fé nele, podemos ter uma vida eterna ao lado do nosso Deus. Então, nessa segunda parte, eu quero falar a respeito do amor do Pai. O amor do Pai que se revela, mais uma vez, vou falar isso de novo em seguida, mas o amor do Pai se revela na graça de Cristo Jesus. Uma coisa leva a outra, né? Uma coisa aponta para outra. E como é maravilhoso ser alvo desse amor, ser alvo dessa graça. Mas nós temos acesso à graça de Cristo através do amor do Pai. Sabe, tem um texto que talvez você conheça, que está lá em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele falou isso, o Senhor Jesus falou isso a um fariseu chamado Nicodemos, que tinha muita curiosidade para receber uma palavra que realmente transformasse a sua vida. Ele tinha muita curiosidade para ouvir a respeito desse amor que outras pessoas já vinham recebendo, já vinham tendo. E em um determinado momento, ele conversa com Jesus e Jesus então explica para ele e anuncia para ele essa graça, ele anuncia para ele o que significa o amor de Deus e por que ele nos ama, não é? De uma maneira bastante singela e direta. Ele nos mostra, ele fala, ele nos amou, né? Porque o amor de Deus, ele nos amou, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira mesmo antes que o mundo existisse. Deus amou o mundo de tal maneira que, mesmo sabendo todas as coisas, tomou a iniciativa de criar o mundo e dar oportunidade para que cada um de nós pudesse viver uma vida plena, cada um de nós pudesse viver uma vida
abundante, cada um de nós pudesse viver uma vida completa na sua presença. Aqueles que não querem, aqueles que desejam outra coisa, aqueles que desejam ficar longe, mas também Deus oferece para essas pessoas a oportunidade de ter vida, a oportunidade de viver abundantemente, mas a vida verdadeira, o amor verdadeiro e aquilo que Ele tem para nós é expresso para nós através da graça de Cristo. Eu gosto muito de uma expressão que eu gostaria que fosse minha, mas não é, que o amor de Deus, ele é manifesto completamente, a presença, a completude do amor de Deus é expresso para nós através de Cristo Jesus. Cristo Jesus se apresenta para nós, e se apresentando para nós, ele mostra a completude, a inteireza de quem é Deus e o tanto que Ele nos ama. Veja, não depende de uma ação nossa, como eu falei no primeiro momento. Não depende de uma atividade, não depende de uma intenção. Agora eu vou ser salvo, agora eu vou me aproximar de Deus, agora eu vou tomar uma iniciativa, agora eu vou para o céu, agora eu vou para o paraíso. Independe da posição teológica a respeito da salvação, completamente independe disso. A iniciativa vem de Deus, a iniciativa de nos dar vida, a iniciativa de nos aproximar dele, a iniciativa de nos dar uma morada ao seu lado, a iniciativa de expressar esse amor independe da nossa atividade humana, independe das nossas qualidades, independe daquilo que nós somos, daquilo que nós aprendemos com através de toda a nossa existência, de toda a nossa jornada de vida, de aprendizado, de falhas, de acertos, independe de cada coisa dessas. Tudo o que nós somos, tudo aquilo que nós vivemos, não serve de nada para Deus sentir algum tipo de misericórdia de nós e por termos certas atividades, certas intenções, e através dessas certas intenções, sejam elas quais forem, a gente agradar a Deus através desse nosso comportamento, seja X, Y, Z, não sei, não importa, não adianta. A ação primeira, a iniciativa primeira vem dele, vem de Deus. Ele expressa o seu amor, ele nos oferece assento, ele nos oferece morada junto dele, porque ele nos amou. Entenda, há uma passagem que nos leva a entender, eu não vou citar essa passagem agora, eu vou falar mais ou menos aquilo que eu entendo dessa passagem, do que a Bíblia diz a esse respeito, mas diz que Deus, antes de criar o mundo, antes de criar o universo, ele já nos conhecia de uma certa forma e já nos amava. E já nos amando, tomou a iniciativa lá mesmo, na eternidade, antes que tudo acontecesse, de enviar Cristo para, através do seu sacrifício, nós podemos ter acesso a Ele, podemos ter acesso à sua vida, podemos ter acesso à sua glória. Não por nós, não por qualquer ato nosso, mas por Cristo, pelos atos dele. Porque ele sim é perfeito, ele sim, tendo tido a oportunidade, não pecou, não se virou, não se voltou contra Deus, mas foi santo, foi reto e foi justo, como nenhum de nós poderia ser. E foi sacrificado em nosso lugar naquela cruz, e o sangue que foi derramado foi um sangue inocente, sangue puro. O nosso não. O nosso sangue não é justo, o nosso sangue não é puro. A nossa vida não é pura, mas nós, em Cristo Jesus, nos tornamos puros. Nos tornamos aptos para recebermos a glória
e a graça de Deus. Sabe, Deus nos ama tanto, que enviou o seu Filho amado para que, seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse texto continua, né? Você pode ler ali depois, João 3,16, ele continua dizendo que, mais ou menos assim, que o juízo, né, em outras palavras, ele não vem exatamente nos julgar, mas ele vem e aplica o juízo, e o juízo já está sobre nós. E esse juízo é aquele que não tem Cristo, já está condenado, aquele que tem Cristo está perdoado. E é esse amor que se revela e que, segundo João mesmo, né, traz luz na escuridão, nas trevas. No começo do livro do Evangelho de João, ele nos mostra isso, que a presença de Cristo é luz, e luz no meio das trevas. E se você já acendeu um fósforo dentro de um quarto escuro, sem janelas alguma, sem nenhuma entrada de luz, se você conseguir acender um fósforo nesse quarto, você vai notar que as trevas fogem da luz. Agora imagina, a própria luz vindo no meio das trevas. Não há lugar nenhum que reste a mínima possibilidade de haver trevas. E é isso que Jesus vem fazer. E é isso que o amor de Deus expresso para nós em Cristo Jesus nos mostra. E por isso que eu gosto tanto de ministrar essa bênção ao final de cada culto. Porque essa bênção me mostra, tem mais uma parte ainda, mas essa bênção me mostra o quanto Ele me ama, o quanto Ele ama você e o quanto Ele deseja que você esteja ao lado dEle. Veja, eu falei no começo que essa mensagem ia ser bênção, e é bênção. É bênção saber que alguém fala bem de você. É bênção saber que alguém deseja que você seja próspero. É bênção saber que alguém deseja que você tenha acesso a todas as coisas que Ele mesmo planejou para você desde o início, ou melhor, de antes do início. Porque Deus está na eternidade. A eternidade é eterna. Mas nós, a nossa vida, a nossa existência, esse mundo, está no meio. Não é? Há um padrão cronológico, não é? Há um tempo, um kairos, e há um cronos, há uma era e há um tempo pré-definido, pré-determinado para isso. E enquanto isso não acaba, nós podemos ter vislumbres, porque nós vamos viver na eternidade com Ele. Aqueles que clamam e que buscam e que anseiam pela presença de Deus, teremos a oportunidade de vivermos na eternidade junto com Ele. Mas até lá, Ele nos ministra com o seu amor, Ele nos ministra com a sua graça e com a sua misericórdia, e nos dá a oportunidade de termos comunhão com Ele. Vamos falar a respeito disso agora. Então, nós chegamos nessa parte final dessa bênção apostólica tão linda e tão profunda, que Paulo escreveu, Paulo desejou, né, essa bênção tremenda aos seus discípulos, aquelas pessoas que ouviam ele e que confiavam nele. E então a gente tem a expectativa, na verdade a gente tem essa revelação aqui, que a graça do nosso Deus, do nosso Senhor, revela o amor de Deus por nós, e esse amor de Deus por nós resulta na comunhão do Espírito Santo, através do qual cada um de nós pode experimentar bênçãos sublimes, pode experimentar bênçãos tremendas. Essa comunhão com o Espírito Santo que habita em nós, que habita no corpo daqueles que confiam em Deus, gera também comunhão uns com os outros. Gera também comunhão com a igreja. A igreja só é igreja porque há o Espírito Santo, porque o Espírito Santo revela o amor, que revela a graça, que revela
A graça que revela o amor, que revela a comunhão do Espírito Santo. E essa inteireza, essa manifestação plena desse amor, dessa justiça, nos leva a entender que, segundo Paulo mesmo fala, né, na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, né, à igreja de Corinto, ele fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, por isso nós precisamos manter o nosso corpo santo, nós precisamos manter o nosso corpo limpo, por isso que nós precisamos manter a nossa vida de comunhão, nós temos que manter a nossa vida plena. Mas como que nós podemos fazer isso? Como que nós podemos viver na presença de Deus? Tem um texto lá em Gálatas, capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, 16, e diz assim, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Veja que maravilha essa descrição. Aí, a descrição de duas coisas, e de duas coisas muito sérias e muito importantes. Na primeira parte desse texto que eu li, mostra como nós somos sem Cristo, o que vivemos, como experimentamos a nossa vida, o que é importante para nós. Paulo fala a respeito disso como a concupiscência da carne, os desejos da carne. E os desejos da carne são exatamente esses que eu mencionei. Agora, ele também afirma para nós que nós devemos ter a aparência de Cristo, e a aparência de Cristo está nessa segunda parte que eu mencionei, o fruto do Espírito. Vamos simplificar isso como todos aqueles itens que eu mencionei antes, eles são o fruto do Espírito Santo. Não é os frutos, mas o fruto do Espírito Santo. E quem vive no Espírito Santo busca o desenvolvimento desse fruto em sua vida, para que dia após dia se torne cada vez mais próximo, cada vez mais parecido com Cristo Jesus, como eu falei no começo, lá no começo da mensagem. Ele deseja que nós sejamos parecidos com Ele. Ele deseja que nós sejamos parecidos com Cristo. Ele deseja que a gente abra mão da concupiscência da carne. Cristo foi tentado na carne. Quando lá nos 40 dias que ele esteve no deserto, ele sentiu fome, sentiu-se sozinho, e o Satanás apareceu para ele e falou: transforma essas pedras, manda que os anjos venham te servir, faz isso, faz aquilo, se joga. E o que Jesus faz? Jesus olha para ele e fala: sai daqui, você tá maluco, eu sou filho do Deus Altíssimo e nada do que você está me dizendo, nada do que você está me oferecendo é importante, porque nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Né? Então isso é importante para nós entendermos o que realmente vale a pena, o que realmente é importante para cada um de nós. Nós precisamos buscar nele, em Cristo, mas através do Espírito Santo, precisamos buscar, através dessa ministração em nossas vidas, nos tornarmos
cada vez mais parecidos com Ele, cada vez mais próximos dele, para que, através disso, nós possamos expressar para todas as pessoas quem verdadeiramente Cristo é, quem verdadeiramente Deus é. Ele nos mostra isso, ele nos revela o seu amor através da graça de Cristo Jesus, mas sabe, só há uma maneira da gente entender isso através da ministração que o Espírito Santo nos faz. Por isso que a comunhão do Espírito Santo é tão importante. Porque a comunhão do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na nossa vida, nos mostra que aquilo que nós lemos, aquilo que nós aprendemos, o que o Evangelho diz é verdadeiro. Verdadeiro não só como algo histórico, mas verdadeiro efetivamente, algo que realmente transforma, algo que realmente modifica a minha vida e a sua vida. Então, a partir do momento em que nós entendermos que Ele nos ama tanto, que Deus nos ama tanto, que enviou o seu Filho unigênito, como eu falei no outro texto, enviou o seu Filho unigênito para que, através dele, nós tivéssemos possibilidade de vivermos ao lado dele, né? Enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas viva eternamente, mas viva com ele. Quem é que mostra isso é o Espírito Santo, é a ministração do Espírito Santo. Então, quem é que convence? Quem é que me convence? Quem é que pode te convencer de que isso que eu estou falando para você é verdade? Eu não posso. Eu posso ter a melhor retórica do mundo. Eu posso ter as melhores ferramentas hermenêuticas para extrair a profundidade do texto ali. E eu posso ter as melhores ferramentas de retórica para, através de argumentos, pegar e falar muitas coisas para você a respeito disso que eu tô, né, a respeito disso tudo que eu estou te dizendo. No entanto, nada do que eu falar será suficiente se não houver a interação do Espírito Santo com você. Mas é meu dever, assim como é seu dever, você que é salvo, você que é cristão, você que é redimido pelo sangue do Cordeiro, também é seu dever, assim como o meu, de anunciar a palavra para todas as pessoas, de modo que todas as pessoas tenham acesso, de modo que o Espírito Santo possa, através de brechas que a gente permite, que a gente abre na nossa vida, no nosso coração, ele possa entrar em nós e, através dessa ministração, ele possa nos confirmar que tudo aquilo que eu falei é verdadeiro. Que tudo aquilo que eu falei a respeito do Evangelho, que Cristo Jesus é o Senhor, que Ele morreu na cruz sem pecado, que Ele ressuscitou, que Ele esteve com os seus discípulos durante 40 dias, que na frente deles Ele foi elevado aos céus, que Ele está assentado num trono de glória ao lado do Pai, e há um momento em que Ele vai restaurar, que Ele vai arrebatar a sua igreja, e nesse momento que ele arrebatar a sua igreja, ele vai julgar todos os vivos e os mortos, e vai mostrar o destino final para todos aqueles que creram nele e também para aqueles que não creram nele. Por isso que é tão importante essa interação com o Espírito Santo, por isso que é tão importante que o Espírito Santo habite em nós, por isso que é tão importante que nós estejamos prontos para receber a palavra de Deus. Por isso que é tão importante que a gente viva nessa graça que revela o amor e que nos mostra que temos unidade, que temos família, que podemos ser um assim como Ele é um com o Pai e com o Espírito. Então entenda o amor de Deus, entenda aquilo que Ele sente por você, entenda aquilo que Ele deseja para você. Ele deseja que você esteja ao lado dEle. E isso é uma bênção. É uma bênção saber que nós temos um advogado que está ministrando em nosso favor. Não somente ministrou, mas ele nos defende quando somos atacados. Ele nos defende quando somos injustiçados. Ele nos defende quando estamos prestes a perder tudo.
Ele nos ajuda, Ele está junto de nós. Eu quero dizer para você, não perca a oportunidade de receber essa bênção. Não perca a oportunidade de estar próximo de Deus. E agora, depois de ter falado a respeito dessa bênção, eu quero pedir para você encerrar esse culto aí na sua casa, orando pelas pessoas que você ama. Orando pelas pessoas que você deseja que sejam alcançadas pela graça de Deus. Dê a mão para a pessoa que está próxima de você. E abençoe essa pessoa. Sabe? Faça a benedictum. Deseje o baraká. Deseje coisas boas. Deseje prosperidade. Deseje vida abundante para a pessoa que está ao seu lado. Deseje tudo isso para essas pessoas. Se essa pessoa não está ao seu lado nesse momento, estenda as suas mãos aos céus e clame ao Senhor que derrame essas bênçãos sobre a vida dessas pessoas que você ama tanto. Imponha mãos sobre a vida dessas pessoas que não estão próximas de você, mas saiba que o Senhor as alcançará. E eu quero desejar a você, nesse momento, a graça e a misericórdia do Filho, o amor do Pai, que se manifesta através do que Ele fez, enviando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e que é confirmado pela realidade do Espírito Santo, pela pessoa do Espírito Santo, que nos confirma todas essas coisas e nos une a todos como família de Cristo, como família de igreja, como família de fé. E eu desejo isso a mim, a minha família que está aqui ao meu redor, a sua família, a você, a sua família que está ao seu redor, a nós que somos a igreja do Senhor, que se reúne nesse momento através dessa câmera, mas também sobre toda a igreja que se reúne fisicamente ou virtualmente ao redor do mundo, em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça maravilhosa do Senhor te dê força para que durante essa semana você seja útil a Ele para anunciar tudo aquilo que Ele tem desejado que você anuncie. Que você tenha uma semana rica, cheia de bênçãos e vitórias. Em nome de Jesus. Amém. Say